Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez e hoje vou trazer uma dica de como você criar uma máquina virtual para manter as suas carteiras de criptomoedas mais seguras. A grande diferença das criptomoedas para moedas fiduciárias, que são as moedas que a gente tem nos países, como dólar, euro, real, é que você tem o total controle das suas criptomoedas. Você pode transferir suas criptomoedas para quem você quiser, a hora que você quiser. Não tem aquele limite de Pix de R$1.000 a partir das 8 horas da noite. Em contrapartida, você é o guardião das suas criptomoedas. Se você perder a semente, a seed da sua carteira de criptomoedas, acabou, bicho. Não tem para quem você ligar, não tem 0800 nenhum para você ligar, suporte. Alô, MetaMask, eu perdi aqui minhas criptomoedas. Ferrou, pai. A liberdade tem um preço, que é a sua eterna vigilância. Então você precisa também estar preparado para poder guardar suas criptomoedas. No vídeo de hoje eu quero mostrar uma alternativa que vai aumentar a segurança das suas criptomoedas. É você criando uma máquina virtual dentro da sua máquina, porque no seu computador pode estar infectado e você não sabe. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui. Bom, se você é daqueles que gosta de instalar programas craqueados aí no seu computador, o Office, Windows, joguinhos e não sei o que, e maquinazinhas de VPN, aquelas monte de extensão que a galera fica botando nos navegadores para poder ter alguns benefícios, está enganado se você pensa que esses benefícios são gratuitos. Quando um produto é de graça, é porque você é o produto. Sempre guarde isso aí na sua cabeça. Então, muitos desses programinhas gratuitos que vocês instalam da sua máquina tem coisas que ficam roubando informações suas. E tem alguns, por exemplo, que fazem a captura do Ctrl+C, Ctrl+V que você faz. Quem acompanha aqui o nosso canal já deve ter visto um vídeo que eu mostrei de um seguidor lá do canal que ele pegou um vírus que toda vez que ele copiava uma carteira e colava a carteira do hacker. E aí teve um momento que ele fez a transferência para um outro lugar e ele achou que era para a carteira dele mesmo, quando na verdade ele perdeu o dinheiro, porque na hora que ele colou, apareceu um outro endereço. Agora, se você cria uma instalação limpa em um computador separado, se você pudesse ter com uma máquina de trabalho, uma máquina que você assiste os vídeos no YouTube, instala suas coisas, seus joguinhos, tudo tal, mas você tem ali agora um computador que é só para uso de criptomoedas. Essa é a melhor forma. Compartimentação de informações é a melhor forma, porque se o cara acessa a sua máquina, ele tem acesso a tudo que você tem. Agora, se você compartimenta, ele tem que acessar em duas máquinas separadas para poder roubar tudo. Quem não pode comprar dois computadores, pelo menos cria uma máquina virtual. Mas é importante que nessa máquina virtual você não fique instalando aqueles cacarecos tudo que você baixa da internet, aqueles crack, aqueles não sei o que. Não faz isso não. Aquela máquina ali vai ser somente para você movimentar suas criptomoedas. É até interessante que os acessos que vocês fazem nas suas exchanges, você faça através dessa máquina virtual, naquele navegador de lá de dentro. As senhas do seu navegador fiquem dentro da máquina virtual e não no navegador que você acessa essas páginas cabeludas aí que vocês acessam. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como é que faz para a gente instalar aqui uma máquina virtual e a gente vai utilizar um programinha gratuito da Oracle chamado VirtualBox. É um programa pequenininho e ele serve para instalar diversas imagens. Para você baixar a imagem do Windows, que no vídeo de hoje eu vou fazer a criação de um disco virtual do Windows, tá? Vocês vão baixar do site oficial da Microsoft, não baixe torrent de qualquer lugar, porque ele pode vir com alguma coisa já dentro dessa imagem. Quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui o link no card. Através desse vídeo eu mostro qual é o site oficial para você baixar a imagem do Windows. E de preferência baixa o Windows ou 64 bits ou 32 bits. E para o tipo de coisa que a gente vai utilizar, tanto faz ser o Windows 64 bits ou 32 bits, não vai fazer diferença. Então vamos lá. Eu estou aqui com o computador com Windows. Eu instalei aqui a máquina de VirtualBox. Para que a gente possa criar aqui uma nova imagem, basta você vir aqui em cima em Máquina e clicamos aqui em Novo. Aí ele vai pedir para que você coloque um nome para a sua máquina virtual. Então no caso aqui vamos colocar o Windows 10
virtual. Windows 10 virtual, só para me localizar. E aqui nós temos o local onde a gente vai salvar essa máquina virtual. Isso aí é importante porque é o seguinte, esse arquivo ele vai ter a instalação de um Windows dentro nessa pasta que ele vai criar. Então é um arquivo grande. Se o seu HD já estiver cheio, você pode instalar essa imagem em um HD externo, por exemplo, ou em um segundo HD que possa ter no seu computador com mais espaço. Então verifica antes qual é o lugar que você tem mais sobrando espaço para que você possa instalar essa máquina virtual lá. Se você colocar a máquina virtual em um HD externo, a execução dessa máquina virtual vai ser um pouco mais lenta, porque a taxa de transferência de arquivos de um HD externo ela é menor do que se o HD estiver plugado via SATA dentro da sua máquina. Então avalie o lugar que você quer realmente fazer a instalação da sua máquina virtual. Então aqui no caso, nós vamos escolher aqui, ó, vamos ver, outro, eu vou botar aqui na pasta documentos, eu vou criar uma pasta nova e vou chamar aqui de VirtualBox. E aí eu sei que o arquivo que está aqui dentro é onde vai estar a minha máquina virtual. Selecionar a pasta e ficou lá, ó, Users, DEMI. Rapaz, eu acho que eu criei minha partição com 2M, ó. Nossa, digitei errado, vai ficar assim mesmo. DEMI, documentos. Tanta gente escreveu meu nome errado, até eu escrevi meu nome errado. Dessa vez foi dose, hein? E aqui a versão da instalação do seu Windows. Repare que no caso não está aparecendo o Windows 64 bits, somente o Windows 32 bits. Possivelmente é por causa de um recurso que a gente vai ter que ativar aqui no meu computador um pouco mais para frente. Depois eu vou tentar criar a imagem novamente para ver se ele vai aparecer a opção 64 bits, que eu não fiz ainda. Mas a princípio eu vou botar aqui o Windows 10 32 bits. Eu tenho uma imagem tanto 64 quanto 32. Então a gente vai instalar a princípio aqui a de 32. Vamos dar um próximo. Aqui ele vai perguntar qual é a quantidade de memória que você tem disponível para oferecer para esse segundo sistema operacional. Então o mínimo é 4 GB e o máximo aqui seria o quê? 24 GB. No caso é porque minha máquina tem bastante memória RAM. Eu vou selecionar aqui 8 e alguma coisa. Deixa eu ver, ó, 892. Pronto. Aqui ele vai ter 3 opções, que é não acrescentar um disco rígido, criar um novo disco rígido, que é o nosso caso, ou você utilizar um disco virtual existente. Caso você já tenha feito isso em uma outra máquina, você pode pegar aquela imagem, colocar aqui e utilizar o Windows virtual na máquina que você quiser. Então, se você quiser realmente instalar em um HD externo, você pode andar com seu sistema operacional por lugar onde você quiser. Só instalar o VirtualBox, que é um programa gratuito, rodar sua máquina virtual em qualquer computador. Bem bacana isso, né? No nosso caso, a gente vai criar um disco que a gente não tem nada. Vamos clicar aqui em criar. E aqui ele tem 3 formas de imagem desse disco virtual. A mais atual é a VDI, que é a mais recente. Esse VHD e VMDK são versões antigas dessas imagens que o VirtualBox fazia. Então, no caso, mantém aí o sugerido. E aqui nós temos um tamanho fixo ou dinamicamente alocado. O que é isso? À medida que você vai colocando arquivos dentro dessa sua imagem, o disco ele vai crescendo de tamanho. Ou você pode estabelecer um tamanho fixo para o seu disco virtual, caso você tenha limite de espaço no seu HD, você pode estabelecer um tamanho fixo e na hora que ele chegar próximo lá, ele vai, estamos ficando sem espaço aqui, aí você pode apagar alguns arquivos. No meu caso, eu sei que eu não vou usar muita coisa, então eu vou deixar aqui dinamicamente alocado mesmo. E aqui agora ele vai perguntar qual é a pasta que você quer que ele salve esse arquivo. Ele já está aqui direcionando, que é aquela pastinha que eu selecionei lá no começo, ó, que foi documentos, DN VirtualBox, ó lá, Windows 10 virtual, e ele vai salvar aqui mesmo. É aqui mesmo que eu quero. E o tamanho desse disco, eu vou selecionar aqui 120 GB. É um tamanho razoável para uma imagem de disco virtual. Para começar, né? Lembrando que ele pode crescer à medida que você vai utilizando. Vamos dar um criar e voilá. Tá pronto, ele criou a imagem lá dentro daquela pasta que eu mostrei para vocês. E agora a próxima etapa é a seguinte. E aqui nós temos 2 imagens, ó, o Windows que eu baixei do site da Microsoft, o Windows 32 bits e o Windows 64. Então, no caso aqui eu vou selecionar o 32, tá? Para que a gente possa usar essa imagem para fazer a instalação do Windows nesse disco virtual que a gente criou ali agora,
Na hora que a gente clicar aqui em iniciar, ele vai perguntar qual é o disco de boot que você quer utilizar para instalar o Windows. Você vai selecionar essa imagem, como se fosse um CD, e aí ele vai fazer aquele processo de instalação do Windows que todo mundo conhece. Vamos ver como é que vai sair, ó. Iniciar, aí ele para pensar um pouquinho, e agora ele aparece essa janela, ó. Selecione o disco de boot. Então ele está vazio, e aí eu vou navegar aqui, acrescentar, e vou navegar aqui na pasta onde estão essas duas imagens. Então eu vou selecionar aqui o Windows 32 bits e vou dar um abrir. Na hora que eu der aqui o escolher e o iniciar, aí ele vai fazer o processo de instalação do Windows. Clique em iniciar e aparece um erro aqui na tela. Que erro é esse? Olha só o que tem escrito. O VTX, é a máquina virtual, está desativada na sua BIOS da placa-mãe. Traduzindo aqui, obviamente, né? Então significa que essa placa, quando eu recebi ela, eu não fiz algumas alterações lá dentro da BIOS da minha placa. Então a gente vai fazer essas alterações lá e aí a gente vai voltar aqui para poder fazer o procedimento. Se a sua máquina já tiver com esse VTX ativado, o processo de instalação vai acontecer normalmente. Se não tiver, você vai ter que ir na BIOS e cada placa-mãe ela tem um lugar desse VTX aí escondido em determinado local. E aí você tem que olhar no manual da sua placa-mãe para saber onde é que está esse recurso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na minha máquina lá. Uma hora depois. Galera, voltamos aqui depois de alguns minutos e algumas tentativas para fazer essa máquina virtual funcionar. Rapaz, que dureza, viu? Isso pode acontecer com vocês também. É importante vocês verificarem porque alguns processadores não são compatíveis com máquinas virtuais. Para que você possa conferir se a sua máquina ela é compatível ou não, você pode entrar no site oficial da Intel ou da AMD, a depender do modelo do seu computador, do seu processador. O meu é da Intel, é esse aqui, ó, é o i5-10600, e aqui na parte de baixo você vai ver aqui se ele é compatível com máquina virtual. Cadê a parte aqui, ó? Essa parte que mostra se ele é compatível ou não. Então eu sabia que o meu processador ele era, mas ele não estava ativo lá na BIOS da placa-mãe. E lá na BIOS da placa-mãe você pode baixar o manual em PDF, fica até mais fácil de você pesquisar onde fica, porque, bicho, cada placa-mãe tem uma BIOS diferente. Então eu fiz uma pesquisa aqui por VT, e aí apareceu aqui esse VTD, e o VTD estava ativado, e mesmo assim não funcionava. Aí realmente fiquei meio que sem saída aqui. O que é que eu ativo aqui para poder esse negócio funcionar? Aí liguei pro meu amigo Berna, falei, Berna, rapaz, esse negócio aqui tá ativo e não vai. Aí o Berna deu a dica o seguinte, velho, procura aí por VMX, Intel Virtualization Technology, e vê se esse VMX também está ativado. Pelo manual da placa-mãe fica mais fácil de você saber onde fica esse VMX. Ativei, ele realmente estava desativado. Depois de ativado, aí, meu amigo, o negócio funcionou. Inclusive, a gente pode até criar aqui uma nova máquina virtual. Se eu clicar aqui no botãozinho iniciar, agora ele já vai funcionar. Mas o que eu vou fazer é, eu vou excluir essa máquina virtual que a gente tinha feito, que eu vou criar agora uma em 64 bits. E vou fazer mais rapidinho, tá? Apagar todos os arquivos. Vamos novamente, novo. Agora eu vou chamar de Windows 10 Virtual 64. Vai ser o nome da minha máquina e vai estar lá na pasta Demi Moore. Aí agora aqui já aparece, ó, as opções de 64 bits e 32 bits. Então era importante ativar lá na BIOS primeiro para poder ver se ia aparecer. Não basta somente o VTD, que no meu caso só ele estava ativado, mas mesmo assim não apareceu. Então vamos botar aqui o Windows 10, próximo. Vou selecionar aqui 8 GB, próximo. Criar um disco virtual, próximo. A versão mais nova, próximo. Dinamicamente, próximo. Vou armazenar aqui 120 GB, como eu mostrei no começo, próximo. E agora nós temos que clicar em iniciar. E nesse caso daqui agora, quando ele pedir o disco de boot, eu vou selecionar o disco de a imagem de 64 bits. Vamos botar aqui, acrescentar, aqui ó, 64 bits, abrir, e ela é essa daqui ó, seleciono ela e escolher, inicializar, e agora se der tudo certo, ele vai iniciar o processo de instalação do Windows, e pronto. Agora é só você selecionar o disco virtual e fazer o seu processo de instalação. Vamos só dar uma adiantada no primeiro passo,
só para ver se não tem nenhuma surpresa para vocês, tá? Aqui nessa opção a gente vai botar aqui, não tenho chave do produto, eu vou selecionar aqui o Windows 10 Pro, avançar, aceito os termos, avançar, deixa eu ver aqui, personalizada, olha lá, o disco de 120 GB, tá vendo? Então é ele que eu vou utilizar, avançar, e agora ele vai fazer o processo de instalação. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, muito importante para que vocês possam utilizar essa máquina virtual para guardar de forma segura suas criptomoedas. Estou criando essa unidade virtual aqui justamente para que eu também tenha mais segurança com as minhas criptomoedas e bitcoins. Não deixa no seu computador onde vocês instalam um monte de cacareco. Beleza, galera? Então valeu. E Berna, valeu por me atender aí, viu? Me dar essa ajuda no pleno domingão. Um abração. Tchau, tchau.